E aí, estão prontos? Olha só, está quase chegando o final da nossa maratona. Já estamos no 7º módulo. Isso quer dizer que estamos quase no final do nosso curso. Deem uma olhadinha, está quase tudo verde. Agora só falta o último item, que é relacionamento com Deus. Antes da gente orar, eu queria trazer para vocês esta frase. Diz assim: quando não tiver palavras para orar, ajoelhe-se em silêncio e Deus ouvirá teu coração. Lembram que no módulo passado nós estávamos conversando sobre a importância de colocar este hábito na nossa vida, o hábito da oração. Se tu não tiver palavras, ajoelhe-se diante de Deus. Tenha tempo com o Senhor. E Ele ouvirá as tuas lágrimas, ouvirá o teu coração. E com certeza o Espírito Santo vai encher a tua boca e você vai orar. Um beijão, né? Lembrando que oração faz toda a diferença na nossa vida. Relacionamento com Deus é o andar com o Senhor. Então nós temos que trabalhar isso na nossa vida, é ter intimidade, é se aprofundar no nível de intimidade com o Senhor. Então aqui está Deus, nós estamos no adorar, no glorificar, no ter esse relacionamento com Deus. E no momento que nós temos esse relacionamento com Deus, Deus nos enche para que a gente possa ter um relacionamento com os nossos irmãos, conforme o padrão dele, e também ir para o mundo, evangelizar e falar do amor dele para o mundo, alcançando as almas, alcançando estas pessoas. Parecidos com o Pai. Então aqui é uma das maneiras que Deus mostra do relacionamento dele conosco. Lembra quando a gente falou lá do Espírito Santo? Que o Espírito Santo, ele tinha vários símbolos. E cada um daqueles símbolos Deus usou na sua palavra para quê? Para trazer alguma função, alguma característica, nos ensinar sobre o Espírito Santo. A mesma coisa aqui na palavra do Senhor, ele usa de vários relacionamentos para mostrar o nosso relacionamento com Deus e todas as facetas deste relacionamento. Então, o primeiro relacionamento é de pai e de filho. Então, tal pai, tal filho. Deus disse: este é o meu filho amado, a quem eu me agrado. Isso, ele disse isso no momento do que Jesus foi batizado. Então ele está dizendo assim: ele é o meu filho, ele é o meu filho amado. Deus é pai de Jesus, Jesus é o primogênito. E através da nova aliança, nós nos tornamos também filhos de Deus por adoção. Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tens amado e tens crido que eu vim da parte do Senhor, da parte de Deus. Deus é o Pai perfeito. Então, Deus é providência, é amor, é cuidado, é direção, é correção, é educação. Ele nos leva para um caminho de justiça, de verdade, de amor. Ele usa as circunstâncias e as pessoas na nossa vida para nos ensinar, para nos ajustar. Ele dá a sua palavra como um referencial de vida para nós, para que quando nós estivermos perdidos, desorientados, ali está a direção, ali está a revelação daquilo que o Pai quer da nossa vida. E Deus diz assim: não andeis ansiosos, nem quanto a comida, nem quanto a bebida, nem o que vestir. Busque o reino de Deus, busque a sua justiça e tudo mais vos será acrescentado. Então Deus diz que Ele cuida de nós, Ele é um Deus provedor. Então nesta relação, de filho e pai, é uma relação de confiança, de honra, de obediência, de dependência. Brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai. Então
Então aqui está mostrando, né, que Deus prepara boas obras para que nós, os seus filhos, façam. E para que as outras pessoas, no momento que essas obras são efetivadas, elas glorifiquem o Pai. Elas digam como Deus é bom, vejam a bondade do Senhor. E sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então aqui mostra o cuidado de Deus, que Ele faz com que todas as coisas boas, ou não tão boas, né? Às vezes momentos difíceis na nossa vida também são usados por Deus para que nos leve a um patamar de intimidade, de relacionamento, de crescimento espiritual. Se vocês, apesar de maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Então Deus é bom e Ele dá boas coisas para nós, os seus filhos. Então nós temos que crer nessa bondade, nós temos que crer que Deus é um Deus zeloso, que Deus é um Deus protetor, que Deus é um Deus cuidador. Como ser mais parecido então com este Pai, né, com o Pai Celestial? Fazendo as suas obras, Ele prepara e nós as executamos. Estimulando a paz, Ele diz que nós, né, temos um ministério da reconciliação. Então nós temos que utilizar esse ministério dentro da nossa casa, nós temos que utilizar na nossa família, nós temos que usar na igreja, nós temos que usar para o mundo, da reconciliação. Amando os nossos inimigos, amando uns aos outros, amando a nossa família, amando os nossos irmãos e expandindo a família de Deus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o Pai. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Mas eu vos digo, amem os vossos inimigos e orem por aqueles que vos perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu, porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons e derrama chuva sobre os justos e injustos. Amados, amai-vos uns aos outros, porque Deus é amor. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Como você vê o seu pai? Isso pode interferir como você vê Deus e com o relacionamento que tu tens com Deus. Então, muitas vezes, né, nós não temos aquela família perfeita. Nosso pai terreno não é com todas essas características maravilhosas do Pai Celestial. Então, muitas vezes nós temos, né, um pai julgador, nós temos um pai severo, um pai distante, um pai punidor, um pai não confiável, nós temos um pai frio, distante, nós temos um pai que nos abandona, nós temos um pai que é mesquinho, avarento, nós temos um pai, né, que nos deixou em nós marcas de abuso, abuso emocional, abuso físico. Então, muitas vezes a nossa experiência com o nosso pai terreno, por não ser uma experiência boa, ela pode atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. E para isso, nós necessitamos curar o nosso coração, curar a nossa alma, para que a gente possa ter um relacionamento adequado com o Pai Celestial. Então diz assim, se você procurar nas pessoas o que só Jesus pode te dar, você irá se decepcionar. Então muitas vezes, né, nós buscamos nos nossos pais, nós buscamos nos nossos professores, no nosso marido, na nossa esposa, coisas que eles não têm condições de dar. Então nós temos que entender que eles são pessoas que nem nós, que tiveram circunstâncias na vida deles que fizeram com que eles tenham essas deficiências no seu caráter também, na sua personalidade.
assim como nós. Então são humanos, não são perfeitos. E nós precisamos saber que eles só podem dar aquilo que eles têm, assim como nós. Então por isso nós precisamos exercer o perdão. Nós precisamos perdoar. Esta é a solução dada por Deus. O perdão liberta, o perdão cura, o perdão transforma. Então o perdão cura a alma. Então nós temos que reavaliar primeiro a nossa relação com o nosso Pai. E aí perdoar, liberar perdão para Ele, nos perdoar também, e aí ser curado na nossa alma, para que a gente realmente possa ter um relacionamento com o Pai. Outra figura de linguagem, outra metáfora que é usada na palavra para trabalhar esse relacionamento de Deus conosco, é através da ovelha e do pastor. Então as ovelhas de Jesus são conhecidas por ele, né? Jesus é o Cordeiro de Deus que voluntariamente carregou a cruz e morreu por nós. Ele é o Cordeiro. Jesus, né, ensina essa atitude de obediência, essa atitude de humildade diante de Deus. Então lá em Ezequiel, né, diz assim: eu darei às minhas ovelhas um rei, que será como o meu servo Davi, para ser o seu único pastor. Ele será o seu pastor e cuidará delas. Então é Deus dizendo numa profecia para Ezequiel, dizendo que ele enviaria Jesus e Jesus seria o nosso pastor. E dize-me um dos anciões: não choreis, eis que aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Isso aqui está lá em Apocalipse, dizendo, né, que Jesus ele cumpriu tudo que era necessário para chegar lá e poder abrir os livros. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas, quando está cuidando do rebanho, também tornarei contas das minhas ovelhas e resgatarei de todos os lugares para onde forem dispersas num dia de nuvens e de trevas. Ali é uma profecia de Ezequiel falando sobre Jesus. E aí lá em João diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida por estas ovelhas. Eu gostaria de compartilhar com vocês o Salmo 23. Diz assim: o Senhor é meu pastor. Aqui mostra a revelação do cuidado de Deus por nós. Mostra o nosso relacionamento dele com nós, ovelha, e ele, o pastor. Nada me faltará. Aqui fala sobre provisão, sobre sustento diário, não só físico, mas também emocional, também espiritual. Deitar-me-ei em verdes pastos. Fala em serenidade, em descanso, em qualidade de vida. Guia-me mansamente nas águas tranquilas. É refrigério, é tranquilidade de espírito. Refrigera a minha alma. Significa saúde, significa cura, significa paz interior. Guia-me pelas veredas da justiça. É direção, é luz para o caminho, é direcionamento, é bússola. Por amor do seu nome é o propósito. Ainda que eu andasse pelo vale da morte, aqui mostra a fidelidade de Deus, que mesmo em momentos bem complicados da nossa vida, bem tristes, bem angustiantes, Ele estará conosco, nos dá certeza da sua presença, nos dá certeza do seu cuidado sobre nós. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então mostra a proteção, a confiança que nós temos com Deus, a sua fidelidade. A sua vara e o teu cajado me consolam, mostram a disciplina em amor que Deus tem para conosco, para com a nossa vida. Prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. É a esperança e a certeza, né,
de que Deus é um justo juiz, então todas as nossas causas estão perante Ele e Ele vem em nosso auxílio. Unges a minha cabeça com óleo, é consagração, é unção diária, é a presença do Espírito Santo na nossa vida. O meu cálice faz transbordar, é a abundância, é a graça do Senhor sobre a nossa vida. Certamente a sua bondade e misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida. Isso significa bênção, significa amor, significa misericórdia, significa socorro para a nossa vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isso significa eternidade, significa que Deus mudou a nossa sorte e hoje nós temos a esperança de viver com Ele na eternidade. É uma firmeza, é uma esperança. Então Jesus é o pastor, eu sou a ovelha e eu devo seguir o mestre. Então eu tenho que amar os outros, eu tenho que procurar as outras ovelhas, eu tenho que suprir as necessidades delas. Então isso é uma coisa bastante importante quando nós estamos falando de igreja. Então muitas vezes, né, fica só naqueles grupinhos ali. Eu só olho para aquele grupinho, só vejo aquele grupinho. Não, eu tenho que olhar para a igreja, olhar para os irmãos. Por que a fulana não veio hoje? Por que ela não veio? Então liga, entra em contato, aconteceu alguma coisa, que ela não está mais indo todos os dias no culto. Vamos lá, vamos atrás, vamos correr, vamos demonstrar amor, vamos exercitar o amor. Como filhos de Deus, devemos amar uns aos outros, em ação e em verdade, para que o Pai possa ser glorificado através do nosso testemunho. A outra metáfora que é usada é de mestre e discípulo, aprendendo do jeito de Jesus. Então, cada discípulo é um aprendiz de Deus, que deve ter como alvo ser igual a seu mestre, que é Jesus. Qual era a agenda de Jesus? Então, se tu olhar todo o Novo Testamento, a agenda de Jesus era primeiro estar em comunhão com o Pai. Ele não fazia nada antes de ter a comunhão com o Pai. Depois, ele ensinava sobre o reino, sobre a verdade. Depois ele supria as necessidades de todas as pessoas que se achegavam a ele. E ele testemunhava para quê? Para glorificar o Pai. E qual é a tua agenda? O que tu tem investido tempo e tem investido dinheiro? O que tu tem priorizado? Então nós temos que fazer essa análise, fazer essa reflexão da nossa vida. Porque nós temos que seguir o nosso mestre. Qual é a agenda do mestre? Então esta agenda tem que ser parecida com a nossa agenda. O mestre, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele está dizendo, para ir ao Pai, primeiro tem que vir a mim. Senhor, para quem iremos, se só tu tem palavras de vida eterna? Isso aqui foi um momento decisivo, onde muitas pessoas estavam vindo para ver Jesus. Muitas pessoas queriam os milagres de Jesus. Mas aí Jesus começa a contar para eles que não era tão assim, não era só bênçãos, não era só milagres. E aí as pessoas começaram a se afastar. E aí Jesus pergunta para os seus discípulos se eles também não queriam se afastar. E aí eles dizem isso, que era só ele que tinha palavras de vida eterna. Discípulo é um aprendiz, é um cristão, é um seguidor de Jesus, somos nós. O discípulo não pode ser empurrado, nem arrastado, mas na verdade ser atraído por Cristo. E o discipulador, então o papel do discipulador. O discipulador é uma pessoa que é mais madura na fé, tem conhecimento da palavra de Deus e ele vai ajudar aquela pessoa que está iniciando a sua caminhada com o Senhor, mostrando os fundamentos da fé. Então esse curso aqui, ele foi elaborado, pensado para ajudar nesse processo do discipulador, ajudar a trazer alguns conhecimentos básicos do fundamento da fé
para ajudar nesse caminhar, nessa maturidade espiritual. O discipulado é a transferência da vida de Jesus, do discipulador, para o discípulo. Então, por isso, o discipulador também tem que ter uma vida parecida com a do mestre. Jesus, ele escolheu 12 discípulos, depois ele comissionou esses discípulos e transformou eles em apóstolos, Apóstolos são pessoas enviadas. Pegou 70 discípulos e mandou em duplas, para ir pregar o evangelho, curar. Então, Cristo pegou Paulo pegou Timóteo pegou homens fiéis, e esses homens fiéis, outros homens, olha só. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, para que também ensinem outros. Então, o discipulado é um processo pelo qual o povo de Deus aprende mais do próprio Deus e vai conformando, a sua imagem, conformando a sua personalidade, o seu caráter a Jesus. É um acompanhamento diligente, mas principalmente bíblico. Então, isso é uma coisa bastante importante. Nesse processo de discipulado, a verdade é a palavra. Claro que eu tenho as minhas experiências, claro que eu tenho as minhas histórias, isso pode ajudar no processo de discipulado, mas o que é importante é a palavra, aquilo que está na palavra. Aquilo que está na palavra é o fiel. Ouvindo a voz de Deus. Então, dentro desse processo, de maturidade, de encaminhamento com o nosso relacionamento com Deus, nós temos que tirar um tempo para ouvir Deus. Então, o que eu recomendo? Eu recomendo e faço isso também na minha vida. Assim, quando eu fui discipulada, eu aprendi isso, a importância do caderninho, a importância do caderninho, a importância de ir lá no caderninho eu colocar as orações, os meus pedidos de orações, aquilo que eu recebi do Senhor, as palavras que eu recebi do Senhor, as promessas dele para a minha vida, para a vida da minha família, quando elas se cumprirem, porque é importante a gente ter esse memorial. A própria palavra diz que nós devemos trazer a nossa lembrança, tudo aquilo que Deus fez para que nos dê esperança. Então vai ter momentos da nossa vida onde nós vamos estar mais abatidos, mais abalados, e aí nós temos que voltar para o nosso caderninho, olhar e ver tudo que Deus fez por nós. Todas as bênçãos, todo o cuidado, todo o livramento que Ele nos deu. Então, tenha um tempo com Deus. Então, registre os pedidos, as respostas, os cuidados de Deus sobre a tua vida. E o que na grande comissão Deus diz? Então façam discípulos. Então, isso quer dizer, eu tenho que investir, alguém investiu na minha vida. E agora eu tenho que investir na vida de outro alguém, mostrando para ele a importância de ser parecido com o Mestre. Expandindo a glória de Deus. Reino, rei e reino. É outra metáfora que é usada na palavra, para nos explicar sobre este relacionamento. O meu reino não é deste mundo. E se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Isso aqui é Jesus falando, dizendo que o reino dele, ele é celestial. Então o nosso reino é celestial. Tem outra parte na palavra que diz que nós aqui somos forasteiros nesta terra. Nós não somos daqui. O nosso reino está em Cristo. Então o reino, ele precisa de um rei. O rei é Jesus. Ele precisa, lá em Apocalipse fala que Jesus é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele precisa de um lugar. Isso quer dizer, ele precisa de um território. Qual é o território? É o céu. E o Senhor me livrará de toda a má obra e guardará-me no seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém.
e também precisa de um povo. Então, para que um reino aconteça, nós precisamos desses 3 elementos. E nos fez reis e sacerdotes para Deus, o seu Pai. E ele glória e poder para todos sempre. Amém. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Isso está lá em Colossenses, né? Então, quem é que nos resgatou e nos libertou das trevas? Foi Deus Pai que nos resgatou. Nos libertou da onde? Né? Do poder e domínio das trevas. Para onde Deus nos levou? Para o reino do seu Filho amado Jesus. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para que anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, oração, testemunho, pregação, isso é o que nós temos que fazer como povo de Deus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, e não há outro mandamento maior que este. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Então, isso é uma das coisas muito importantes. Nós sabemos que o ministério da reconciliação é o ministério da paz. Nós temos que buscar paz na nossa casa, buscar paz na nossa família, buscar paz na nossa igreja local, buscar paz no mundo. Então, nós somos o instrumento, os agentes da paz. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e pelos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. Então, isso é um dos nossos chamados. Os nossos chamados são para que sejamos intercessores. E aqui tem outra figura que Jesus coloca do noivo e da noiva, né? O compromisso de amor e de constante serviço. Então, Jesus é o noivo e nós, a igreja, somos a noiva. A igreja, né, a noiva de Cristo, ele pagou o dote, ele pagou um alto preço com a própria vida, né, para que a gente fosse resgatado. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar um lugar. E quando eu for e preparar esse lugar, eu virei outra vez e vos levarei comigo para onde eu estou agora. Então, a noiva anseia pelo dia do casamento, né? É a esperança, a realização de todas as promessas do Senhor. Então, Jesus fez o compromisso com essa noiva, né? Fez o compromisso de amar, de cuidar para todo sempre essa noiva. Então, ele diz assim, que ele é eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Isso aí está lá em Cantares, né? Ouve, ó filha, considera e inclina teus ouvidos. Esquece-te do povo e da casa do teu pai. E então o rei se afeiçoará à tua formosura, pois ele é teu Senhor. Honre-o, o adore. Isso está lá em Salmos 45. O pré-requisito para um casamento é a pureza do coração, é o romance real, né? É o noivado e é o casamento. Então, não devemos criar julgo desigual, não devemos, né, colocar no templo santo do Senhor qualquer coisa que não seja do Senhor,